Hoje a coluna vai trazer informações para a gente com o professor Bruno Rafael Rodrigues. Hoje está pago informações a respeito dos suplementos alimentares que algumas pessoas fazem o uso para emagrecer de forma mais rápida, mais ligeira. Professor Bruno Rafael, aniversariante recente, escondeu o jogo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Arica, todos os nossos ouvintes. A gente não sei se eu gosto muito de comemorar aniversário, porque eu fico mais velho, né? A gente não fica mais novo. Eu não sei ainda se eu estou gostando de comemorar seu aniversário. Mas está vivo, mas professor, com todo esse porte físico aí em dia, tá muito bem, tem que celebrar de fato. Tá certo. Então eu vou seguir essa aí a recomendação. Professor, o senhor tem a faixa etária minha e da Thaís Gama? 3.3, é isso mesmo, professor? Exatamente. Com essa cara de 50, mas aqui 33 ainda. O Alex, o professor está escondendo o jogo? Ele está diminuindo alguns números? Ele tá diminuindo, eu digo que eu tenho 28. É pela sua experiência, professor, pelo seu conhecimento que ele está falando isso, viu? Mas poderia ser como meu pai diz, tomara que você chegue na idade que você aparenta. É verdade, professor, com certeza. Mas a gente está falando do assunto de suplemento para emagrecer, professor, muito comum, inclusive com pessoas que fazem uso de remédios para outros fins, como para diabetes, aquele conhecido Ozempic. A gente já falou, inclusive, na coluna em outra oportunidade. Mas esses suplementos, eles podem auxiliar e também fazer com que a pessoa mantenha esse peso? Conta pra gente, professor. Olha só, Thaís, eu recebi inclusive essa recomendação de alguns ouvintes, né, que a gente está a 2 meses das festas de final de ano e sempre tem aquelas pessoas que buscam ali perder aqueles quilinhos, 3, 5, 10 quilinhos, dependendo do estrago que foi o ano, né, para essas pessoas, até o final do ano, para usar aquele vestido, né, ficar cair bem aquele vestido, as mulheres, os homens utilizar aquela camisa, aquela calça jeans que já não está mais cabendo, né, na cintura ali. E em virtude disso, né, de todas essas questões, das comemorações, festividades, e nesse ponto também as pessoas buscam, nesse curto período de tempo, resultados como esses e acabam buscando, né, principalmente buscando essas informações na internet, buscando esses suplementos mágicos, né, esses suplementos emagrecedores. Mas o que a gente tem hoje de suplementos que a literatura e a prática clínica hoje, elas realmente fundamentam que são interessantes para o emagrecimento? A bem da verdade, para trazer clareza a todos os nossos ouvintes, Thaís, nenhum desses suplementos hoje tem boa fundamentação para o trabalho no emagrecimento. Nem os suplementos termogênicos, né, que são muito à base de cafeína e de alguns outros estimulantes, nem os óleos essenciais, né, os ômega 3, ômega 6, picolinato de cromo, alguns como suplemento de L-carnitina, né, todos esses suplementos, eles têm alguma especificidade, como por exemplo, os termogênicos, que são muito propagados, principalmente dentro das academias, como suplementos que vão auxiliar no processo de emagrecimento. Veja só, esses suplementos, eles são ditos como suplementos que vão acelerar o seu metabolismo. Quando, na verdade, Thaís, esses suplementos não têm o poder de acelerar o seu metabolismo. Mas muitas pessoas falam, mas toda vez que eu tomo um termogênico como esse e vou treinar, eu realmente me sinto acelerado. Mas veja só, você não está com o metabolismo acelerado, somente com a sua frequência cardíaca acelerada, tendo em vista que o suplemento termogênico ele é à base de cafeína, e a cafeína é um estimulador do sistema nervoso simpático, que é o responsável ali pela aceleração do batimento cardíaco, né? Mas Bruno, eu também suo muito, né? Eu transpiro muito quando eu tomo esses suplementos termogênicos, isso também não ajuda? Na verdade, o aumento do bombeamento de sangue aumenta a temperatura do corpo. E uma forma do corpo controlar a temperatura é eliminando líquidos através do suor. Então, é basicamente nessa questão. Então, esse é um dos suplementos mais utilizados hoje, né, com a promessa de que irá fazer você perder 3, 4, 5 quilos em 2 meses, em 45 dias. Mas tome muito cuidado. Um outro suplemento que é muito
propagado também, Thaís, Alex, são suplementos de chá, né? O próprio chá verde, o chá branco, todos esses suplementos que são muito populares, né? Se você for em algumas academias, na cidade, muitas na verdade, não só em Manaus, mas no Brasil inteiro, você ouve falar desses suplementos. Suplementos como o chá verde, por exemplo, são suplementos diuréticos. O que são esses suplementos diuréticos para os nossos ouvintes entenderem? São suplementos que vão fazer com que você perca mais líquido e, posteriormente, por perder mais líquido, você acaba perdendo mais peso. Mas isso não quer dizer necessariamente que você está perdendo mais gordura. Então, emagrecer é o processo de perder gordura. Perder peso não quer dizer necessariamente que você está emagrecendo. Então, cria-se uma falsa condição de que você está mais magro por ter perdido esse quantitativo de peso. Mas veja bem, ele está só fazendo o seu corpo eliminar mais líquido. A partir do momento que você ingere mais líquido, principalmente combinando com o quantitativo de comida que tem nessa época, principalmente ali as confraternizações, aquela coisa toda da firma, dos amigos, de todo mundo, você acaba aumentando e até dobrando o peso, dependendo da quantidade que você perdeu. Então, tome muito cuidado. Esses suplementos ditos emagrecedores, eles têm esse nome porque é uma questão popular. Mas hoje a literatura científica, Thaís e Alex, não fundamenta o seu uso para o emagrecimento. Serve para estímulo, serve para a suplementação de vitaminas e algumas outras condições, mas para o emagrecimento em si, você vai perder gordura realmente de forma considerável e sustentável, isso não tem fundamentação. Muito cuidado, muitas das vezes quando você faz essas dietas combinadas com esses suplementos e acaba realmente perdendo peso de forma mais rápida, mas principalmente em virtude da dieta restritiva, você acaba reganhando esse peso e aí começa a virar uma bola de neve e viver um efeito sanfona, Thaís. Professor, tem uma pergunta do Maurício Max, que ele entrou no mundo fitness também, e ele perguntou aqui, o suplemento ele pode causar algum tipo de dependência com muito tempo de uso? Perfeitamente, essa pergunta é ótima. Sim, suplementos podem causar dependência, principalmente os suplementos de termogênico, que são esses suplementos que te dão mais ânimo, né, que te deixam mais espertos para o treino, e também os suplementos pré-treinos, que são suplementos à base de alguns outros estimulantes, né? No mercado a gente tem muitos aí, populares, muito populares dentro das academias principalmente. E aí como é que funciona essa dependência? É uma condição muito parecida com a seguinte, Thaís. Se você utiliza um suplemento para você ter mais ânimo para treinar nos dias que você se sente um pouco mais cansado, que o seu rendimento não está tão bom, ok. Mas quando você usa sempre, mesmo estando bem ou estando cansado, no dia que você acaba não fazendo uso desses suplementos pré-treinos, o seu corpo parece que não vai render. Então você passa realmente a ter ali a necessidade de ficar fazendo uso dessa suplementação para que você renda bem no seu treino. Isso, na verdade, é uma suplementação, como o próprio nome diz. Serve para que naquele dia que você não está se sentindo tão ativo, tão disposto a treinar, você faça o uso deles 30, 40 minutos, o seu corpo comece a ter uma resposta onde você tenha mais ânimo, e aí vá para o seu treino e renda bem. Muito do que está acontecendo hoje são pessoas que fazem um uso indiscriminado desses suplementos e acabam realmente ficando viciados na resposta física que esses suplementos trazem, e quando ficam sem, acabam tendo baixo rendimento nos seus treinamentos, Thaís. Perfeitamente. Professor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele pergunta o seguinte, professor Bruno, em relação aos laxantes, eles ajudam no emagrecimento ou isso é mito? Isso é um grande mito. Assim como o chá verde, nós temos também alguns medicamentos, né, que funcionam muito nessa questão dos laxantes, da perda, né, para a perda de peso, e os laxantes também. Isso é um efeito agudo, Alex. É um efeito que você vai fazer o efeito do laxante, né? Você vai ter todos aqueles efeitos colaterais. Você vai perder peso, sim, é óbvio, porque muitas coisas vão sair do seu corpo e isso vai deixar ele mais leve, mas é um efeito agudo. A partir do momento que você passa ali 2, 3 dias da pausa do uso desse laxante e começa a viver
a sua vida normalmente, fazendo as suas refeições e sem os efeitos colaterais desse laxante, o seu peso retorna para o que ele era e muitas das vezes, dependendo da condição, pode até aumentar do que estava anteriormente. Então, é um grande mito essa questão do laxante gerar uma perda de peso sustentável. Isso é só efeito agudo nos 2, 3 primeiros dias. Depois isso volta ao normal. A Thaís tem uma teoria sobre esse ouvinte que não quis ser identificado. Alex Ferreira, professor. Um amigo meu, primo de um primo... Sempre tem um amigo com uma pergunta assim, né? Professor, temos uma mensagem especialmente para o senhor aqui no Band News Amazônia, segunda edição. Ouça com atenção, professor. Lembra você, cidade perdida, identidade, muitos anos perdida. Uhul! Uhul, professor, parabéns. Foi ontem seu aniversário, né, professor? Exatamente, pessoal, foi ontem. Muito obrigado. 30 de outubro. Professor, eu tenho uma pergunta também com relação a isso de suplemento. Suplemento é justamente quando você faz uma atividade, mas tem gente que faz a opção do remédio para emagrecer. Essa diferença também pode causar essa dependência que o senhor falou, professor? Sem sombra de dúvidas, Thaís. Hoje nós temos muitos remédios populares, né, que estão sendo vendidos para o processo de emagrecimento, mas a gente precisa de várias condições para que eles sejam realmente indicados para as pessoas utilizarem para esse efeito, mas isso pode sim ocasionar essa dependência. Tendo em vista, Thaís, e nossos ouvintes, que os medicamentos que você utiliza para emagrecer, ele mantém o seu emagrecimento até o momento que você para de tomar o medicamento. Então, assim, é realmente hoje muito popular o uso, mas esse uso ele passa a ser uma bengala para o seu emagrecimento se você não realmente fizer uma mudança de hábitos, não comer melhor, fazer uma boa dieta, fazer treinamentos, tiver hábitos de vida mais saudáveis. Então, a indicação desses medicamentos são em casos muito específicos, só que isso ficou uma febre do uso desse medicamento, como você disse, e isso pode tornar dependência também, principalmente porque são medicamentos de uso constante, sem pausas regulares, né? Isso deve ser conversado com o médico. Isso pode sim trazer dependência e isso é um problema a longo prazo, tendo em vista que não deve ser feito o uso de medicamentos a tão longo prazo dessa forma, principalmente para emagrecimento. Então tomem cuidado e quem quiser mais informações, converse com o seu próprio médico ou fica aqui conosco toda terça-feira que a gente sempre vai trazer essas informações para vocês. Dicas no Instagram, pessoal, nem tanto, do professor Bruno R.M. Rodrigues e também no perfil do Instituto Bruno Rodrigues, você tira suas dúvidas. Professor, a gente ia pedir um bolo de whey protein, serve? Pessoal, pode deixar que eu vou mandar para a redação. Brincadeira, professor, tudo de bom, a gente lhe espera na próxima semana. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até semana tchau. que vem. Até semana que vem. Por hoje tá pago, Alex Ferreira. E esse ouvinte não identificado muito suspeito, hein, Alex? Suspeito, mas tudo bem. Vamos descobrir quem é. Eu quero compartilhar as gargalhadas de Thiago Pantoja aqui nos estúdios quando eu tive essa suspeita. Não sei, Alex. Acho que não tem muita brecha pra você, não. Não foi. Tá aqui. Inclusive mandou